Olá pessoal, tudo bem? Boa noite. Como é que vocês estão aí? Hoje nós estamos aqui com mais uma live, né? Um podcast PodNutri, para a gente falar um pouquinho aqui sobre o nosso Novembro Azul, conforme eu tinha anunciado, tinha divulgado aí para vocês, né? E a gente trouxe aí hoje um tema muito interessante, bem, né, para o nosso mês aí que está bem focado aí para prevenção, né? Eu sou uma pessoa, né, que defendo muito a prevenção em todos os tipos de doença, trabalho muito com alimentação e sempre foco muito isso. Então a ideia hoje foi trazer o Dr. Alexandre César aqui para estar falando um pouquinho sobre a parte desse mês, né, a importância desse mês, da conscientização da prevenção do câncer de próstata, né, nesse combate mundial, né, ao câncer de próstata. A gente sabe que prevenir é o melhor remédio, né? Então, hoje nós viemos aqui para estar batendo esse papo e gostaria de agradecer mais uma vez a presença desse grande amigo meu aqui. Obrigado, Rafa, mais uma vez. Agradeço o convite para a gente conversar um pouquinho sobre o Novembro Azul. Nesse mês de novembro já começamos aí todas as campanhas voltadas nas mídias digitais, voltadas também para as mídias, para os jornais, para as revistas, rádios. Já pude participar em clubes de serviço esse mês. Algumas empresas, eles convidam a gente para falar um pouquinho sobre o Novembro Azul e sobre a importância do diagnóstico e rastreamento do câncer de próstata. E também vamos debater um pouquinho sobre os aspectos da alimentação relacionados ao câncer, né, Rafa? Isso mesmo, a gente vai estar falando aqui a importância dessa alimentação para estar prevenindo não só o câncer, né, mas nós vamos falar específico do câncer de próstata, né, a questão de detecção precoce, o que a gente pode de hábitos de saúde aí para que a gente possa prevenir isso, né? A gente sabe que grande parte da população aí pode estar, né, apresentando esse câncer aí com o passar da idade, né, Xande? E a gente tem algumas formas de se manter saudável a fim de prevenir essa doença lá na frente, né? Xande, qual que é a questão dos índices que nós temos hoje mundial em relação ao câncer de próstata no Brasil, no mundo, né? Nos homens aí, que a idade que mais prevalece, né? Qual que é a importância, quando a gente começa a ter a necessidade de estar fazendo essa prevenção, de buscar um médico aí que possa estar fazendo esse acompanhamento? O que você pode falar pra gente? Rafa, vamos lá então. Por que todo mundo dá muita ênfase no Novembro Azul? Todo mundo fala sobre próstata? Porque realmente é um problema de saúde pública, tá? O câncer de próstata, ele é o tumor sólido mais comum do homem. As pessoas têm muito frequentemente tumor de pele, que é o tumor mais comum, a neoplasia, o câncer mais comum, mas no homem o câncer de próstata é o tumor sólido mais frequente, tirando os de pele. O Instituto Nacional do Câncer, ele estima que entre os anos de 2000 a 2022, mais de 65 mil homens vão ser diagnosticados com câncer de próstata. São muitos homens. A chance da gente apresentar um câncer de próstata ao longo da vida é de 15%, Rafa. Um de cada 6 homens vai apresentar câncer de próstata ao longo da sua vida. E a gente tem 3% de chance de morrer de câncer de próstata. Então é um problema de saúde pública o câncer de próstata. Prostatectomia radical é uma das cirurgias mais realizadas pelo urologista, então a gente tem que falar sobre esse tema. E qual que é a importância grande do tema? O câncer de próstata não dá sintoma, ele não avisa a gente nas fases iniciais. Então os exames de rastreamento são fundamentais para que a gente diagnostique e trate a doença. Então é importante o homem criar um hábito, ter uma certa frequência, uma periodicidade de visitas ao urologista, para que ele faça os exames e, que nós vamos comentar quais são mais para frente, e se tiver o azar de ter a doença, descobrir em fases precoces e tratar. Certo. Xande, bom, a gente tem uma intimidade aqui, né?
né? Eu chamo do Xandinho aqui, né? A gente se conhece já desde a infância aqui, né? Então a gente jogava bola junto, né? Vivia nos clubes junto, né, Xande? Exato. Então, assim, o Alexandre tá aqui falando pra gente sobre o câncer de próstata, a questão da prevenção, para quem tá entrando agora, né? Nós vamos abordar bastante esse tema hoje. E ele começou a dar uma ênfase aqui na questão da importância dessa prevenção, né? Que o homem precisa estar fazendo uma periodização aí, né? De frequentar o médico, né? De tempos em tempos para poder ter seu controle ali. A partir de que idade que é recomendado estar fazendo esse acompanhamento, Xande? Bom, Rafa, os homens que não têm fatores de risco podem começar a partir dos 50 anos de idade, tá? A partir dos 50, a gente recomenda que o homem faça um exame de PSA e o exame de toque anualmente. Só que alguns homens precisam começar antes. Quem são eles? Aqueles que têm um histórico de câncer já estabelecido na família. Se eu tenho um parente de primeiro grau que teve a doença, eu preciso começar esse rastreamento antes. Se o meu pai teve, os irmãos do meu pai tiveram, o avô paterno teve, o risco de eu apresentar um câncer de próstata é maior. Então eu preciso começar aos 45 anos. Outros pacientes que têm fatores de risco são os homens da raça negra, tá? Os homens da raça negra têm uma probabilidade de desenvolver câncer de próstata em idades mais breves, mais precoces e ter tumores mais agressivos. Então os homens da raça negra também precisam começar aí seus exames um pouquinho antes. E os obesos, tá? Nós vamos falar daqui a pouco sobre obesidade. Obesidade também é fator de risco para câncer de próstata. E os obesos também precisam começar o seu rastreamento um pouquinho antes. Para a gente entender um pouquinho a questão do câncer de próstata aí, né? É bom a gente entender um pouquinho, né, da parte aqui do para que serve a próstata, né? Então, a gente colocou um slide aí, a gente vai passar algumas imagens aí para vocês e o Xande vai falar pra gente aí para que serve a próstata. Qual que é o benefício ali para o homem, né, na parte de anatomia, fisiologia, né? Para que ela serve, o que ela pode estar agregando ali no funcionamento da parte masculina ali, né? Então, Rafa, a próstata ela é uma glândula, ela tem função de produzir secreção, tá? Ela produz 40% do sêmen, que é o volume ejaculado quando a gente tem um orgasmo. E ela também tem um papel na função miccional do homem. Ela também, como ela está localizada debaixo da bexiga e o canal da urina, a uretra, passa por dentro dela, ela tem um papel importante também no aspecto miccional do homem. Uma forma bem simplória para o pessoal entender a grosso modo, ela é como se fosse uma torneira do homem, tá? O esfíncter está intimamente associado a ela e em fases que a gente é mais jovem, a urina passa sem nenhuma dificuldade por dentro da próstata. À medida que nós vamos envelhecendo, algumas doenças benignas podem fechar essa luz, como se fosse uma ferrugem dentro da torneira. Aí advém alguns sintomas miccionais. Alguma dificuldade para urinar, o jato sem pressão, uma frequência urinária maior. Então ela tem duas funções, seja no aspecto sexual, também no aspecto miccional. E é importante porque ela é uma glândula interna. E o pessoal às vezes coloca muita expectativa em cima de exames. Acha que o PSA é um exame fabuloso, que o ultrassom é um exame fabuloso. Eles não são exames excelentes para avaliar a próstata na sua totalidade, por isso que a gente precisa também fazer o exame do toque. A gente vê ali que ela tem, né, a questão da produção da parte do esperma, né, nutrição dos espermatozoides, ali auxílio, né, como você falou, na contração ali do controle urinário, né? Isso. Então aí são algumas funções aí importantes da nossa próstata, né? E aí algumas doenças da próstata. Então, assim, a gente tem as prostatites, né, as doenças infecciosas, né, aguda, crônica. Então, a gente tem que também estar trabalhando essa prevenção ali, né, tá acompanhando esses processos também. Essas pessoas que têm esses processos inflamatórios também é um indicativo de lá na frente apresentar algum problema de câncer, na verdade, ali, de um problema crônico da próstata? Na verdade, às vezes são doenças que acabam confundindo o diagnóstico e, por exemplo, o PSA ele pode elevar
nessas condições inflamatórias. Pode se elevar nessa condição crônica que é a hiperplasia e acaba confundindo com o câncer. Às vezes o diagnóstico para nós urologistas não tem muita dificuldade para a gente separar o que é uma doença inflamatória do que é uma doença crônica, entendeu? Mas para alguns pacientes às vezes pode se confundir. E essa figurinha que você está mostrando aí, Rafa, é o exemplo claro que acontece com o envelhecimento. A próstata da esquerda aí, a gente vê que a luz, ó, o canalzinho por dentro ali, tá aberto, tá tranquilo, o xixi passa sem nenhuma dificuldade. Já na próstata crescida, na próstata que sofreu uma hipertrofia, a luz fica apertada. Ela fica esmagada pelo crescimento da próstata. E aí a dificuldade para urinar vem daí. A bexiga, que é um músculo, tem que empurrar o xixi cada vez com mais força. Você é dono de academia, trabalha com saúde. O que o músculo acontece quando ele tem que trabalhar contra alguma força? Ele hipertrofia. Então a bexiga muda. A bexiga sofre alteração ao longo de muitos anos também. Então a gente precisa diagnosticar isso aí e ajudar esses pacientes tratando. Tá? Então tá aí o desenho mostrando o que acontece com a próstata, né? Ela é uma próstata aumentada ali, né? Mostrando essa força que você está falando ali, né? Inclusive na parte da bexiga também. E aqui nós temos lá o aumento, né? Isso aí acontece com o envelhecimento, tá? Isso. E então a tendência é que quanto mais idoso, maior essa próstata. Quanto mais idoso o homem vai ficando, maior a próstata vai crescendo, maior os valores do PSA e maior a probabilidade dele apresentar um tumor de próstata. Tá? A idade, eu esqueci de falar lá atrás, é um fator de risco importantíssimo. Teve um cidadão nos Estados Unidos, Rafa, que ele fazia autópsia em todo mundo que morria por várias causas. E ele separava em grupos de idade. E ele viu que naqueles homens que ele fazia autópsia acima de 80 anos, a probabilidade dele encontrar foco de câncer na próstata dos homens era de 80%. Então, assim, é fato que a gente vai ter algum foco de câncer de próstata ao longo da nossa vida. Se esse tumor vai ter uma importância clínica a ponto de se precisar ser tratado, é diferente ou não. Mas algum foco de câncer, à medida que a gente viver mais e envelhecer, nós vamos apresentar. Legal. E aí nós temos alguns, né, sintomas ali, né, urinários, né, o Xande? Questão do jato, a hesitação aí para iniciar a micção, né, aquela vontade de querer fazer xixi, às vezes não faz xixi, né? Só tem a vontade, né? Exato. O aumento da frequência, faz xixi, mas faz aos pouquinhos, em pequena quantidade, né? Não esvazia completamente a bexiga. Fica com aquela sensação, né, de querer fazer xixi, vai lá e às vezes não faz aquela quantidade que normalmente estaria apresentando ali, né? Exato. Gotejamento aí no final da micção, então a pessoa fica gotejando e fazendo força. Exatamente isso. Ele acaba transbordando, Rafa. A caixa d'água tá cheia, não tem ladrão, o ladrão é o canal da urina. Acaba ficando gotejando e tendo esse transbordamento, entendeu? Entendi. Mas é importante se frisar que esses são sintomas mais comumente associados com a hiperplasia e não com o câncer. Então, isso aqui é esperado... É um sinal. Isso são sinais que acontecem da hiperplasia. Uhum. O câncer, nós vamos mostrar uma figurinha, ele é diferente. Tá, entendeu? Da hiperplasia ali, então a gente tem esses... Mas é um sinal que tem alguma coisa errada ali. Exatamente. Pode ser câncer ou pode ser só uma hiperplasia. Isso. Esses sintomas no câncer, eles são muito tardios. Eles não são na fase inicial da doença. Uhum. Você entendeu? Vamos lá. Bom, então aí no câncer de próstata, a gente já tem uma, né, mais frequente aí na zona periférica, né? Então ali já tem um tumorzinho, mas não é tanto no canal, né? Ele é um pouquinho mais afastado ali. Seria. Bem notado. Vamos dizer que 80% desses tumores surgem nessa zona periférica. E aí vocês podem ver que não aperta o canal na fase inicial. Então o tumor pode crescer e não causar nenhum sintoma para o paciente. E aí que está a importância do exame de toque. Porque o exame de toque consegue detectar essa nodulação porque a gente consegue examinar a zona periférica da próstata com alguma propriedade.
O toque também não é perfeito, depende muito de quem examina, da expertise, da experiência de quem faz o exame. Mas quando tem algum nódulo, a gente consegue detectar. E no toque você consegue, no caso ali, né? Não sei se seria esse o termo, mas palpar toda essa glândula ou ainda é um pouco falho e precisa de uma combinação de outros exames? Ele não consegue, nós não conseguimos, por exemplo, ter uma noção clara pelo toque de toda a glândula. Pode ter um tumor que cresce na zona central dela. Mas quando tem um tumor que cresce nessa zona periférica, a gente, via de regra, consegue notar alguma diferença. A textura da próstata normal é mole, da consistência da ponta do nosso nariz. Ela é glandular, ela é uma glândula. Quando tem um nódulo que é suspeito de câncer, ela fica pétrea, dura, igual a mesa. Então você consegue discernir no toque essa área de uma área convencional, tá? Em casos mais avançados, a próstata inteira fica endurecida. Então o toque ele é muito importante para o urologista. Legal, então aí é um sinal aí que precisa, né? Não precisa ter esse receio de procurar o médico, de fazer o toque, né? Porque tem esse estigma aí, né, Xande? Do homem procurar, ter que fazer o toque, aquela coisa às vezes meio desconfortável, né? A pessoa fica com aquele receio aí, né? Então a gente não precisa ter esse receio. Isso já foi muito mais frequente, Rafa. Hoje a gente tem uma população de pacientes que vêm preocupados com a realização do exame do toque. Muitas vezes ele seguia com um colega que não oferecia o exame do toque, ele fala, poxa, mas eu vejo nas campanhas que o exame é importante, por que não me oferecem e não fazem? Não, é um exame rápido, tá? Dura pouquíssimos segundos, a gente faz de um jeito que é menos constrangedor possível para o paciente, é muito importante de ser feito. Tem pacientes, Rafa, que o exame de sangue é absolutamente normal e a gente pega tumor. Cansei de pegar paciente com câncer, com exame de sangue absolutamente normal e detectável ao toque. Tumores muito agressivos não aumentam tanto o PSA. Então, você confiar cegamente no exame de sangue é um erro, é um problema, tá? Então tem que também fazer o toque. E, além disso, a gente detecta outras doenças no exame do toque. É um exame físico, faz parte do exame físico. Já diagnostiquei câncer de intestino em homens que vieram fazer exame de próstata. Então, não pode ser negligenciado, faz parte do exame físico. Aí, pessoal, então é uma orientação muito importante aí em relação, né, ao acompanhamento com o médico aí, urologista. Não precisa ter receio, é importante, faz parte do exame físico aí, né? Então, assim, o exame físico sempre sobressai, né, o Xande? A gente pode ter, às vezes, algumas alterações, mas nem sempre é aquilo que a gente está demonstrando nos exames, né? E, às vezes, não tem nada nos exames e aí a parte física que é o que vai sobressair. Então, é muito importante você estar procurando aí seu médico e estar fazendo esse acompanhamento regular, né? Bom, vamos lá. Então hoje é a segunda maior causa, né, de frequentes aí entre homens, né, que você falou no início aí, para quem está iniciando a nossa live aí de hoje, né? O Xande até falou que a segunda aí é mais frequente entre os homens após os tumores, né, de pele aí não melanoma. Nós temos aí 65 mil homens aí que serão diagnosticados entre 2000 e 2022. Ainda nós pegamos esse período aí de pandemia, né, Xande? Rafa. Porque 2020 parou tudo e aí muita gente ficou com receio, às vezes, ou adiou, né, essa procura. Você percebeu esse aumento de diagnósticos? Rafa, na verdade houve uma diminuição de diagnósticos de câncer de próstata, né? A pandemia diminuiu e agora? Desastrosos, exatamente. Ela teve efeitos desastrosos em todas as esferas, inclusive na do diagnóstico de câncer. Quem trabalha com câncer, a gente que trabalha com câncer, tem visto esses pacientes chegarem com tumores mais avançados, porque ficaram praticamente 2 anos sem fazer seus exames de rastreamento. Teve um colega de Rio Claro, Dr. Geraldo Faria, ele foi presidente da Sociedade Brasileira de Urologia da Seccional São Paulo, e ele fez um levantamento do efeito da pandemia em relação aos diagnósticos de câncer de próstata. Ele viu os casos diagnosticados de câncer de próstata de 2019 e 2020, antes da pandemia e durante a pandemia, em 5 grandes hospitais que tratam câncer SUS, aqui no estado de São Paulo.
Hospital de Base de São José do Rio Preto, a C. Camargo, a Unifesp, eu não me lembro agora de cabeça os outros dois, o Amaral Carvalho em Jaú, e o último eu não me recordo certinho qual hospital que foi. E ele viu que a incidência de diagnóstico de câncer de próstata diminuiu 33% em 2020 comparado com 2019. Os homens com medo da pandemia, todo mundo obviamente com medo de pegar o Covid, essa questão de fechar tudo, isolamento realmente que aconteceu, os homens deixaram de procurar os médicos para fazer o rastreamento do câncer. Então 1 em cada 3 deixou de ser diagnosticados. Eu tenho paciente que vem para mim queixoso, triste, arrependido de não ter ido no urologista e foi diagnosticado depois da pandemia com tumor gravíssimo, entendeu? Será que se ele tivesse sido diagnosticado 2 anos antes, a história não poderia ter sido diferente? Então, assim, houve prejuízo para todos, tá? Então, o sistema de saúde hoje vai ter que tratar pacientes com doenças mais avançadas por conta do atraso que a pandemia causou para todos nós. Então, assim, foi efeito terrível para todos os lados, inclusive no diagnóstico de câncer. Isso aí a gente viu para todos os lados, né? Como o Xande falou, não só para o câncer, né? Mas também para doenças cardiovasculares, para doenças renais, né? Para todos os tipos de doenças aí na área da saúde que a gente lida, foi um grande problema, né? Bom, então a pandemia aí pode ter reduzido os índices, né? Um óbito pela doença a cada 40 minutos. É bastante, né? É bastante, né? Isso aí é mundial, né? Mundial. Incidência mundial. Um óbito a cada 40 minutos, gente, é bastante coisa. Então é mais um alerta aí para você não deixar de fazer, né, a sua prevenção, de procurar o seu médico, de fazer os seus cuidados aí. 25% dos portadores de câncer de próstata morrem devido à doença. Então, assim, 1/4 dos pacientes. Isso é interessante a gente comentar um pouco sobre essa informação. Não significa que ter um câncer de próstata que você vai morrer da doença. As chances de você não morrer da doença são de 75% de não padecer pela doença e de 25% de morrer em detrimento da doença. É porque o câncer de próstata é uma doença heterogênea, Rafa. Ela é muito diferente de um paciente para outro, porque o tipo de tumor que um tem, outro pode apresentar um tumor completamente diferente. Então não dá pra gente colocar tudo no mesmo cesto. O câncer de próstata, a doença câncer de próstata, ela é diferente. E o tratamento também tem que ser visto porque o homem é diferente. Existem homens de 80 anos de idade já absolutamente saudáveis que você olha para ele tem 65, idade biológica de 65. E tem outros de 80 que estão moribundos, em cama e não conseguem fazer nada. Você acha que o tratamento tem que ser igual para esses dois homens? Não, ele não é. É diferente o tratamento de um para outro. Então a gente tem que ponderar isso também, entendeu? Olha que legal. Então, assim, cuidar da sua saúde vale a pena, né? Com certeza. Então, a gente ter esse cuidado com a questão de hábitos alimentares, com hábitos de atividade física, com hábitos de sono, questão do fumo, do controle de peso, né, o Xande? A gente sabe que essas coisas, lá na frente, a pessoa vai, às vezes, se arrepender, né, de não ter começado antes, né? Às vezes eu vejo o pessoal perguntando alguma coisa, a mulher principalmente, né, tô na menopausa, né, e tá acontecendo isso comigo hoje, né? E aí você vai ver a história, mas é porque não começou lá atrás, não é o problema da menopausa, né? Então, assim, a pessoa não teve uma alimentação, não controlou o peso, não fazia atividade física e chegou na menopausa, ela sofre mais do que uma pessoa que se cuidou a vida toda, né? Às vezes esse paciente de 85 anos é um cara que teve uma regra na vida de alimentação, de controle de peso, de sono, de alimentação. E hoje é diferente de uma pessoa de 60 às vezes, né? Sem dúvida. Essa questão da idade biológica, que nem você falou. Bom, vamos lá, vamos continuar aqui, né, na nossa live. Então, assim, quando os sintomas começam a aparecer aqui, Xande, 95% dos casos já estão em fase adiantada. Isso. Então, assim, Rafa, não adianta esperar sintoma do câncer de próstata para procurar médico. Se o paciente começa a sentir, o que ele sente inicialmente pelo câncer? Às vezes já focos de metástase. A doença já saiu da próstata, já se alojou em alguns ossos, causa dor óssea,
Fraturas, alguns pacientes podem apresentar o quadro com alguma fratura de vértebra lombar, alguma coisa do tipo, e dor incapacitante, você acaba fazendo o diagnóstico e encontra câncer de próstata. Outros homens em fases mais avançadas, sangramento na urina, obstrução para urinar, obstrução até para fazer cocô, tá? Então, sangramento, importante. Ou o paciente acaba entrando com insuficiência renal porque o tumor entope tudo ali para o paciente, entope rim, já abre o quadro numa situação dessa. Então, diagnosticar esse paciente para a gente é terrível, porque você sabe que você não vai curar mais esse paciente. Você só vai paliativar sintomas, você vai trazer algum tempo a mais de vida para ele, mas esse paciente tem boas chances, desse sim, de morrer da doença. Bom, pessoal, aí, ó, né, um alerta aí para vocês, né, até para as mulheres que estão assistindo a nossa live, orientar os seus maridos, incentivá-los a fazer um acompanhamento, buscar o seu médico lá, o urologista, que possa estar olhando dessa forma para o paciente, né, de uma forma holística aí, né, de tentar fazer esse acompanhamento, porque homem, você sabe como é que é, né, Xande? Vai na hora que o negócio já tá danado, né? Ah, sem dúvida. Não vai, não quer ir, não faz prevenção, nada. Eu sei que a mulher tem um pouco mais de cuidado, mas o homem você deve lidar com, né, com as pessoas que já chegam na hora que o negócio já tá meio... Por isso que a gente vive menos, né, Rafa? Vive menos que elas, né? A gente só vai no médico quando a coisa tá feia. Só. Não é possível prevenir a doença, é possível diagnosticá-la precocemente. Isso é um dado legal pra gente conversar um pouquinho, Rafa. Óbvio que hábitos saudáveis de vida vão te proteger de inúmeras coisas, sobretudo de doença cardiovascular, que é a maior chance da gente morrer de doença cardiovascular. Uhum. Mas não tem uma receita de alimentação que eu possa usar que vai me cobrir completamente de um risco de desenvolver câncer de próstata. Existem alguns trabalhos que falam do efeito do licopeno, que a gente encontra no tomate, sobretudo nos molhos, na goiaba, nas frutas vermelhas, melancia, que tem o licopeno, que ele teria uma ação. O selênio, o zinco, alguns nutrientes são antioxidantes, são né? Antioxidantes, que teriam algum papel para evitar a carcinogênese, né? Mas se o tomate fosse de fato bom, o italiano não teria câncer de próstata. Então não dá para você colocar todas as fichas apostando só na alimentação, porque é uma doença relacionada ao envelhecimento, é uma doença relacionada ao meio em que você vive também, aos hábitos alimentares da onde você vive. Então não tem como você evitar que a doença venha baseada em algum estilo de vida ou alimentação que você leve, tá? Mas obviamente que hábitos saudáveis de vida podem te proteger mais da doença se eventualmente ela surgir. Ele está falando isso aqui como um alerta, né? Que não adianta a gente querer lá se entupir de licopeno, né? De entupir de cenoura, tomate, né? Não é isso que vai ajudar a fazer suplementação. Muita gente faz de licopeno, né? A parte de zinco, vitamina C, que eu já vi também, né? O pessoal achando que isso vai ajudar em alguma coisa. Está deixando claro aqui que é uma doença do envelhecimento. Claro que hábitos saudáveis vão te ajudar, tanto se no caso você tiver a doença, né? Você vai ter um tratamento, vai responder muito melhor ao tratamento, né? Vai ter uma saúde melhor. Vai ter uma saúde melhor. E no caso dessas pessoas que são obesas, sedentárias, né? Essas pessoas têm um risco muito maior do que uma pessoa que tem aqueles hábitos mais saudáveis, né? Com certeza, até na questão, você que trabalha com cirurgia, fazer uma cirurgia de uma pessoa que está dentro do peso e um obeso é totalmente diferente. Completamente diferente. Né? São tratamentos diferentes, né? Na hora de tratar, na hora de acompanhar, né? Então tem todo um processo, né, Xande? É exatamente isso. Bom, aqui ó, o diagnóstico precoce, né? Chances de cura aí são de 90%, olha só. É isso, Rafa. Então, assim, aquele homem que se preocupa, que vai fazer seus exames periodicamente, ele tem a chance de ter o tumorzinho diagnosticado em fases iniciais. E ter o tumor é aquilo que eu disse, não significa que vai morrer da doença. Significa a gente selecionar qual paciente vai ser melhor para determinado tratamento. Então, a gente consegue curar 90% dos pacientes que vão precisar de tratamento para doenças em fases iniciais, entendeu?
Legal. Até dando esse gancho aí da questão da prevenção, né? Eu assisti uma reportagem do Justus, né? Roberto Justus, uma pessoa que sempre teve uma vida super regrada, uma pessoa, né, com alimentação, sono, atividade física, nunca bebeu, nunca colocou uma gota de álcool na boca, sempre se manteve super saudável, né? Ele estava contando que ele compra vinho para os amigos porque ele não bebe nem vinho, né? Então, assim, uma pessoa totalmente... E ele, num exame periódico, né? Diagnosticou um tumorzinho renal lá, né? Acho que na bexiga, né? Na bexiga ali, né? Na parte da bio, né? E era uma coisa assim que, olha só, né? O tratamento ali poderia, se a pessoa não ligasse, não fizesse uma prevenção, não procurasse, talvez quando ele começasse a apresentar sintomas, já teria uma doença, né, totalmente avançada. Então isso aí mostra que não é suplementar, né, aumentar a alimentação, melhorar. Não, era uma pessoa super saudável, mas também é necessário fazer esse acompanhamento, né, Xande? E é um exemplo, Rafa, de um homem que teria todas as razões para falar, eu não preciso ir no médico. Porque realmente pelo estilo de vida que ele leva, ele seria muito pouco propenso a apresentar qualquer problema de saúde. E essa é uma falsa ilusão de estar protegido. Não significa porque que você tem bons hábitos, vai para academia, se alimenta bem, está dentro do peso, que você não tem que fazer seus exames periódicos. Nós estamos fadados a apresentar inúmeras doenças. Eu não sei o que meu pai e minha mãe me entregou de herança genética que eles receberam dos pais, dos avós, e talvez eu tenha um genezinho aqui dentro das minhas células que predispõe a formar um câncer de próstata ou um câncer de intestino. Então, assim, isso pode acontecer independentemente do estilo de vida que eu leve. Então, como é que os pacientes vão viver mais? Diagnosticando problemas que apareçam em fases precoces. Muito interessante o que você comentou um pouquinho antes, a gente tem até uma visão um pouco mais abrangente. Claro que nós estamos falando sobre câncer de próstata, sobre o Novembro Azul, mas durante a consulta médica, é claro que eu tenho que me importar com a questão do paciente fumar. Eu tenho que desaconselhar esse homem a parar. Eu tenho que falar, ó, para de fumar, senão você vai... Eu tenho que gastar alguns minutos da minha consulta estimulando ele a parar. Etilismo em excesso, maus hábitos, comportamento de risco, essas coisas a gente tem que eventualmente tentar fazer o paciente entender e abrir mão disso daí, entendeu? Porque a gente também se importa com o aspecto cardíaco do paciente. Eu mando os meus pacientes ouvir uma opinião de um cardiologista. Depois dos 50 anos eu mando ele fazer um exame de uma colonoscopia, porque o câncer de intestino também, diagnosticado precocemente, chance de cura é maior. Não tem como você fazer um exame, um ultrassom que vai ver se tem um tumor no intestino, então precisa desse exame um pouco mais invasivo. A gente tem que ter uma abordagem mais global com esse homem, entendeu? No intuito de trazer ele, já que ele veio ao médico, não perder a oportunidade, tentar detectar na consulta o que é importante para ele e agir, indicar os melhores exames para esse paciente fazer. Claro, é isso aí, é um conjunto de fatores que a gente traça essa prevenção, né? Não somente com os hábitos, que a gente preza muito por isso, né? Que é importante, mas também na hora que procurar um profissional, o profissional também saber direcionar isso e olhar para aquele paciente de uma forma mais ampla, né? E não simplesmente específica ali. Você precisa ver, um paciente de 50 anos, a gente precisa ter uma abordagem assim, um paciente de 60 anos, tem uma abordagem diferente, um de 70 e assim por diante, né? Uma pessoa que fuma é diferente de uma que não fuma, uma pessoa obesa que uma pessoa que não é obesa. Então a gente precisa olhar não somente, ele veio no urologista, ele vai olhar só a parte do sistema renal ali e a parte de próstata. Não, a gente precisa ter um olhar, um contexto diferente, né? Já que ele se prontificou aí ali, é legal você também compartilhar esse paciente, que às vezes com outro profissional que possa ter uma visão diferente também. Exato. Né? Eu acho bem legal isso aí. Bom, alguns dados aqui do INCA, né, 2022, né? Então nós temos aí uma expectativa, né, de diagnósticos aqui de 65 mil casos, né? Então é um dado aí já recente, né, do Instituto Nacional do Câncer, né? Aqui nós temos uma incidência, né,
Então, a questão da incidência aí de mortalidade, as incidências e a mortalidade, os gráficos sobem juntos, né? Isso. Você pode ver aí que isso é uma estimativa global, né, Rafa? Dos números de casos, a gente acaba diagnosticando mais porque a gente também rastreia mais, né? Então, quem procura acha, mas não deve ser visto pelo lado negativo do quem procura acha. Tem que ser visto pelo lado positivo, porque quem acha precocemente cura em 90% dos casos, entendeu? É isso aí, pessoal. Então nós temos que estar, né, fazendo esse acompanhamento aí, né? Nesses. Vamos pôr assim, a partir dos 40 anos, de 45 anos, seria interessante? Rafa, dos 40 anos, existem alguns trabalhos que falam pra gente fazer um negócio chamado PSA Baseline. O que é isso? É o PSA basal seu. Tá? Eu tenho que começar efetivamente o rastreamento? Não, mas eu tenho uma ideia se aquele paciente está sob o maior risco de câncer de próstata ou não, colhendo um PSA ali por volta dos 40 anos de idade. Vamos lá, deixa eu te perguntar uma coisa. O cara que lá, 40 anos, fez o exame de PSA, que nem você falou, o baseline lá. É um paciente obeso, que fuma, que tem todos os hábitos, né? Come coxinha, cachorro quente, entendeu? Não come fruta, não come verdura, não come legumes, se entope de carne no final de semana, cachaça, né? Essa pessoa que mudando esses hábitos, a tendência é de ter um risco menor com a mudança desses hábitos? Sem dúvida nenhuma, que ele deve... na verdade, o tumor de próstata ele é um tumor dependente de hormônio também, né? E quando o paciente tira aquela massa gorda, que faz uma conversão danada de hormônio, e na parte de estrógeno, uma conversão periférica que a gente fala, esse paciente aumenta, tá sob um risco aumentado de desenvolver um tumor. Porque nós temos aquelas obesidade que é bem gelatinosa, né? E tem aquelas pessoas que têm uma obesidade, mas você vê que ele tem uma massa muscular alta, né? Você vê que a parte hormonal dele está funcionando bem. E tem uns que tem uma conversão de hormônios um pouco mais femininos ali devido à obesidade. Exato. Que é aquela gordura mais gelatinosa, né? Então essas pessoas têm um risco maior. Ela mudando os hábitos, procurando uma atividade física, melhorando massa magra, reduzindo gordura, os índices dela tendem a diminuir, então? Provavelmente. Isso vai ter repercussão laboratorial, isso vai ter repercussão em qualidade de vida, em disposição. Essa pessoa aí provavelmente tem uma tendência em viver mais. A gente tem que ter realmente essa preocupação com o peso, tem que ter essa preocupação com a alimentação, ingerir alimentos saudáveis, porque o nosso corpo ele é construído e as consequências vão aparecer lá na frente com base em cada sementinha que você plantou ao longo da sua vida. Então, se a pessoa está com 50 anos, padecendo de falta de ar, não consegue amarrar o cadarço do tênis porque não tem preparo físico nenhum, Rafa, não tem obeso que chega a 90 anos de idade. Você já viu algum obeso mórbido que chega a 90 anos de idade? Não existe. Então, assim, ficam no meio do caminho por doenças cardiovasculares, consequências do diabetes que vem, toda a síndrome metabólica que vem junto, hipertensão. Então, realmente tem que cuidar, tem que estar com atenção em relação a isso daí. Legal, mas tem algum estudo que mostra essa questão dessa... do baseline. Do baseline caindo eu tava falando. De acordo com a mudança de hábito? Não, eu desconheço, na verdade. O baseline ele serve o seguinte, se você tem um paciente jovem que tem um PSA abaixo de 1, a chance desse paciente desenvolver um câncer de próstata em 15, 20 anos, um tumor clinicamente significativo, é muito pequena. Agora, um homem que por volta dos 40 anos de idade já tem um PSA de 1 ou acima, é o paciente que eu preciso assistir de perto, eu preciso ficar de olho nele, tá? Então, assim, me ajuda a triar aquele paciente que eu vou ter que ficar, fazer um acompanhamento mais perto ou não. Daqui um ano, talvez você vai mandar ele vir daqui 6 meses. Exatamente. Vai precisar de uma periodicidade mais curta. Mais curta. Isso a gente tem pacientes que a gente faz isso, entendeu? Legal. Vamos ver aqui. Passar aqui mais alguns slides. Então nós temos aqui uns fatores de risco, né? Nós já até adiantamos algumas coisas aqui, né? Já falamos. Em relação à idade, história familiar, né? Então
Né, parente de primeiro grau aí tem 2 chances, né, maiores aí de desenvolver. Parente de segundo grau aí, né, 2 parentes de segundo grau, chance de 6 vezes maior. Raça negra, obesidade, hábitos alimentares, né? Já falamos. Então nós falamos bastante já aí em relação a essa questão dos fatores de risco. Então é muito importante você ter hábitos saudáveis, né? Então a gente tem que deixar isso bem claro aí. E se você não tem, procurar a buscar isso aos poucos, mudança de hábitos, né? Que a gente sabe que pode melhorar bastante. Agora aqui as coisas boas, né? Tudo que predispõe que a gente ama, que a gente adora e que predispõe a problemas, né, Rafa? Então nós temos aí algumas gordurinhas, né? E aí o câncer de próstata de acordo com a gordura, né? O consumo de gorduras. Olha lá, ó, você vê Japão, Hong Kong, Singapura, lugares que não consomem tanto torresminho, tanta picanha, a taxa de mortalidade por câncer de próstata é menor do que em países que consomem uma quantidade maior de gordura lá em cima, ó. A Suíça, a Bélgica, a Suécia. Então, assim, é isso que a gente tem que interpretar aí desse dado. À medida que você consome mais gordura animal, a tendência de mortalidade por câncer de próstata é maior. A questão das frituras, né? Gordura saturada, principalmente, né, gente? A gente fala isso, eu bato muito nessa tecla em relação à gordura saturada, né? Porque os riscos cardiovasculares também são altos, né? Pessoas que consomem esse tipo de gordura. Que é a carne vermelha, são as frituras, né? É o torresminho ali que você consome, né? É a banha de porco, que muita gente às vezes fala assim, mas banha de porco não é saudável, né? É uma gordura animal e a gente tem que ter um controle muito grande em relação a isso. Porque às vezes a pessoa viu alguém falando, aquela gordura é boa, mas é boa em pequena quantidade, porque gordura, qualquer tipo de gordura é gordura, né? Independente daquele azeite que a gente usa, mas se a gente extravasar também na gordura, vai fazer mal, né? E é o excesso, né, Rafa? Excesso. E assim, não é só o excesso também, mas o que você faz para tirar essa gordura que você consome, né? Muitas vezes a pessoa, além de consumir a gordura, não faz nada para tirar. Meu avô comeu na gordura de porco até 90 anos de idade, mas roça, inchada. Das 4 da manhã até... Então, assim, viveu bem a vida toda e não comia também de forma abusiva, entendeu? Comia o suficiente que ele precisava, entendeu? Então, esse equilíbrio aí é muito importante, mas a gente vê que grande parte dos países ali que tem um consumo menor desses tipos de alimentos, né? Você vê que é uma alimentação mais abaixo à base de proteínas brancas, né? Peixe ali, né? Principalmente Singapura, Hong Kong, Japão né? Você não vê muita carne vermelha, é muita peixe, né? Peixe, consumo de peixe, frutos do mar. Frutos do mar. Então, assim, você vê que é basicamente isso. A parte da Itália ali também, a Grécia, você vê que tem um consumo menor. E aí a gente vai vendo o aumento, né? Conforme ali, né? De Noruega, Holanda, Dinamarca, né? Alemanha, Estados Unidos. Eu acho que até o Brasil ali entra junto ali, né, o Xande? Possivelmente, né? Qual brasileiro que não é chegado lá numa carne? Né? Vamos lá. Bom, então aí a questão do diagnóstico, né? Nós falamos muito, você falou bastante da questão da história clínica, né, desse paciente. Então a clínica sempre é muito importante você olhar para esse paciente, examiná-lo, né? Isso. Além de conversar com o paciente, procurar saber desses antecedentes, dos seus fatores de risco, essas duas ferramentas são fundamentais para a gente chegar no diagnóstico de câncer de próstata, que é o PSA e o exame do toque. De maneira que se eu tiver qualquer um dos dois alterados, Rafa, eu preciso acender a luz vermelha da probabilidade, da possibilidade de um câncer de próstata. Então, se eu tenho um homem que tem o PSA normal, mas o toque alterado, ele vai fazer uma biópsia. Se eu tenho o contrário, um toque normal e um PSA alterado, provavelmente ele também vai fazer uma biópsia se eu julgar que esse PSA está elevado por alguma doença específica do câncer, não é pela hiperplasia. Às vezes a gente segue isso ao longo do tempo também. Então, se qualquer um desses exames estiverem alterados, esse homem vai fazer uma biópsia de próstata, e a biópsia é o exame padrão ouro que eu sei. O patologista estuda as células que tem ali naquela amostragem e me fala se tem algum foco, se não tem.
Certo. Além do toque retal, do PSA e a ultrassom, essas coisas, esses outros exames, ele tem uma acertabilidade aí grande? Tem alguns exames. A ressonância magnética atual ajuda bastante a gente a diferenciar focos de tumor clinicamente significativos, ou seja, tumores que realmente são mais agressivos. A ressonância ajuda. O ultrassom é um método falho. Muito paciente que adora ultrassom, quer fazer ultrassom, quer substituir o toque pelo ultrassom, que é uma falha, mas o ultrassom ele é um método falho de diagnóstico de câncer de próstata. Quando o paciente tem um nódulo hipoecogênico, às vezes você ainda biopsia, mas ele pode ter uma próstata com a cara absolutamente normal no ultrassom e ter a doença. Então ele é um método falho para diagnosticar câncer. Agora, a ressonância é ok, às vezes, atualmente a gente pede bastante ressonância para ajudar a gente até orientar uma melhor biópsia. E tem outros exames mais específicos que aí a gente já faz quando o paciente já tem o diagnóstico do câncer confirmado, tá? Tomografia, ressonância, PET, para estudar o metabolismo daquelas células tumorais, se pode ter algum foco em outros locais ou não. Legal. Bom, exame de próstata aí. E aí? 1 em cada 5 homens com PSA normal tem aí um câncer de próstata, né? E é por isso que o toque é importante, né, Rafa? Por isso que ele é importante, E né? Olha lá, às vezes a pessoa fica assustada, não quer, tem aquele receio, né? Vai encontrar um médico desse tamanho aí, né, Rafa? Você não tem uma mão dessa, não tem a mão é pequenininha, fica tranquilo. Os caras ficam satisfeitos, Rafa. Não, mas essas brincadeiras à parte, é importante a gente falar, porque assim, acaba virando motivo de brincadeira, né? Para alguns, a brincadeira tira o cara do consultório. Não vai. Eu já tive paciente que infelizmente foi no consultório, eu aproveito o momento, eu examino, eu explico a importância. Eu não faço nada que ninguém não queira. Mas depois que o paciente entende a importância, ele acaba fazendo o exame, entendeu? E muitos pacientes entendem e falam, puxa, doutor, mas é um exame tranquilo. Então, assim, acaba mudando um pouco aquele preconceito que ele tinha em relação ao exame, entendeu? E tem paciente que fideliza comigo e fala, não, doutor, eu venho aqui em você porque você examina. Então, assim, tem essa questão de o exame físico é importantíssimo, Rafa. Faz parte da consulta médica o médico colocar a mão. E na questão do rastreamento da próstata também. A mulher faz o exame ginecológico lá, né? Claro. Você vê que tem uma aceitabilidade grande, né? E o homem também tem que fazer esse acompanhamento. Eu acho que não tem que ter preconceito, não, né? Até porque é um canal pequenininho, né, o Xande? Não é uma coisa que... Exatamente, né, que necessita, né? Então, assim, é uma coisa rápida, né? O exame, né? Rápido, dura 15 segundos, talvez até menos. Às vezes até menos. Então, é uma coisa bem rápida, né? Ali no momento do consultório, que é importante, que pode traçar aí um diagnóstico para você, né? Precoce, né? Que é a ideia nossa, né? Se caso tenha alguma alteração. Bom, então aí tá mostrando o exame, então ali mostra que, né, o toque, como que ele é feito, né? Então uma glândulazinha ali bem próxima da região, né, anal ali, né? Isso, você vê que pelo acesso aí pelo ânus, a gente consegue tocar a parte posterior da glândula toda, Rafa. E se tem um nódulozinho, a gente consegue com um pouco de treinamento detectar esse nódulozinho, entendeu? Saber que aquela área ali é uma área diferente do restante da glândula. Entendi. Então dá para ter uma noção de como que essa glândula dele está tocando essa área. Exatamente. Como um todo, por exemplo. Exatamente. Tá. Então ali nós temos né, mostrando como seria esse toque. E aí nós temos alguns dados do PSA, né? Então o que pode considerar como alteração aqui, Xande? Na verdade aqui, Rafa, só para a gente resumir esse slide, para não encher muito com o pessoal, é o seguinte. O PSA... quanto maior o valor dele, maior a probabilidade de câncer de próstata, tá? Mas você vê, pacientes que têm PSA maior do que 10, tem talvez uma probabilidade de 5 a 10% de não ter doença, de não ter câncer. Tem pacientes que têm próstatas enormes e que produzem bastante PSA. Então, às vezes, não é por câncer, tá? Então, a gente tem que observar o PSA com todas as ressalvas e todos os defeitos que o PSA tem.
paciente às vezes não pode confiar cegamente nele, tá? Algumas outras doenças que podem também trazer o PSA alterado? Quadros inflamatórios, a prostatite, infecciosos, aumentam o PSA. Aquele homem que está com muita dificuldade para urinar, quase trancado, o PSA dele não é um PSA normal mais. Vai estar acima da média. Então a gente tem que saber também na hora da consulta discernir o que é o que. Entendeu? Não, legal. Então nós temos aí, né, alguns dados. O diagnóstico, né? Então, toque, PSA elevado, ressonância, como o Xande falou, né? Então, nós temos aí a biópsia, né? Prostática guiada por ultrassom. Mas isso aí já... Quando se suspeita da doença, né? Só quando né? se já suspeita vai lá, da doença. Aí você faz a pede biópsia. os exames para saber mais ou menos a localização, para tentar fazer essa biópsia do local, né? Então, nós temos aí os exames histopatológicos, tem uma escala para que você consegue... ver o quadro desse tumor, exatamente, né? A agressividade desse tumor, dele, né? Exato. E aí nós temos uma cintilografia. Essa cintilografia é para ver se já tem algum avanço dessa doença? Se tem doença nos ossos, se não tem. Faz parte dos exames de estadiamento que a gente fala. A cintilografia óssea, tomografias e o PET também. Não adianta eu saber só se o paciente tem câncer. Eu preciso saber antes de tratá-lo se ele tem focos de doença fora da próstata ou não, porque isso modifica o tratamento. Por que a doença está muito ligada à parte óssea, né, da próstata ali? É questão hormonal? É via de disseminação, Rafa. O câncer de próstata ele gosta de linfonodos, que são as ínguas, começa ali pela bacia, no retroperitônio, mas ele tem uma predileção de se alojar em ossos do esqueleto axial. Ossos da coluna vertebral, principalmente, tá? Bacia, né? Do esqueleto axial, tá? Às vezes pega costela também, mas é raro você ter uma metástase na una, no rádio do braço, no fêmur. Só estágios muito avançados em que a doença já pegou praticamente todos os ossos, entendeu? Uma outra pergunta também, Xande, que até a gente falou na live lá atrás, quando você veio a primeira vez, lá em maio, né? Eu acho que foi em maio que você veio, nós falamos a questão hormonal. Muita gente já vi relacionando a questão da queda hormonal com câncer de próstata. Tem algum sentido ou não? Na verdade, Rafa, o câncer de próstata ele tem uma associação muito grande com a parte hormonal. Isso foi até motivo de um prêmio Nobel, tá? O sujeito ele descobriu que se ele castrasse os cachorros, o câncer de próstata daqueles cachorros ficava um tempo parado, latente, sem a doença progredir. Depois de um tempo ele desenvolvia outras formas de crescer independente do fator hormonal. Então assim, faz parte do tratamento do câncer de próstata essa associação hormonal. Às vezes o homem já num estágio avançado da doença, nós vamos precisar tirar a testosterona dele para que o câncer fique latente, parado por um período. Então ele tem uma forte associação hormonal com a testosterona. Só que depois de um tempo ele vai desenvolver, as células, os clones tumorais vão desenvolver métodos de crescer sem essa influência hormonal mais. Tá? Então é um tumor sim que tem uma forte associação com o aspecto hormonal. E aquela questão de queda hormonal com a maior probabilidade de desenvolver o câncer? Porque como você falou que é uma coisa de idade, nós temos uma queda hormonal aí com o passar da idade. Isso está relacionado ao câncer de próstata também? Não, é o oposto, Rafa. Na verdade, o desenvolvimento do tumor está associado com a influência da testosterona ao longo da vida do homem. São muito pouco assim, em torno de 15% dos homens que vão ter um déficit hormonal ao longo do seu envelhecimento, tá? Que é o distúrbio androgênico do envelhecimento masculino. Homens não entram via de regra na menopausa igual as mulheres. O homem leva a testosterona produzida até fases mais adiantadas da vida. São poucos, em torno de 15%, e essa porcentagem vai aumentando à medida que ele envelhece, tá? Mas não é a queda hormonal do homem que predispõe ao câncer, é a influência da testosterona ao longo da vida dele toda que vai ter um surgimento, fazer esse homem desenvolver um tumor. Inclusive os homens da raça negra são mais predispostos ao câncer e às formas mais graves porque eles têm níveis maiores de testosterona do que os homens das outras raças. Você entendeu?
Então isso é uma questão que eu sempre quis perguntar, né? Porque a gente vê algumas pessoas propagando isso, né? Porque meu tá tendo um nível abaixo de testosterona, então eu vou repor a testosterona para prevenir o câncer de próstata. Então, isso é uma coisa também que gera bastante confusão, sobretudo para quem busca performance, sobretudo para quem está repondo testosterona porque tem uma produção menor, precisa monitorizar a próstata também, tá? Você repor testosterona sem avaliar se aquele homem tem um tumorzinho ou não, você pode eventualmente deixar de diagnosticar o paciente com tumor, então ele tem que ser monitorizado por conta disso. E não é recomendável que se dê testosterona, que se faça reposição de testosterona com um paciente recém-diagnosticado com câncer de próstata. Você tem a possibilidade de mudar a história da doença. Então, um homem que descobriu agora que vai precisar fazer algum tratamento, esse homem não deve estar repondo testosterona. Legal. Bom, isso é um bom esclarecimento em relação à questão do uso, né, de hormônios aí, né, que tá uma coisa bem frequente hoje em dia. Então, esse é um alerta. Tem que estar fazendo o acompanhamento também dessa reposição. Até a questão de dosagem, quantidade, ver, tá dosando essa testosterona para também não extravasar uma quantidade em exagero, né? Então a gente tem que fazer um controle disso daí bem de perto. Não é brincadeira mexer com essa parte hormonal. Bom, o tratamento aí vai depender do que, Xande? Então nós temos aí a questão da localização, né? Se tá só na próstata, se envolve outros órgãos, como nós falamos ali na questão dos ossos. E a metástase aí, se tem a metástase à distância. O que seria isso? Exatamente. Então, assim, a gente quando faz a biópsia, você vê que tipo de tumor que é, se é um tumor agressivo, se não é. A gente tem que avaliar se essa doença está confinada só ali na glândula ou não. Eu tenho que saber se esse paciente é um paciente que tem uma expectativa de vida maior ou não. Se ele goza de boa saúde, se ele não goza. As expectativas do homem em relação ao tratamento, alguns tratamentos para o câncer pode causar impotência, pode causar perda de urina. Então tudo tem que ser muito bem explicado, Rafa, para o paciente, para ele poder decidir qual tratamento a ser seguido. Hoje a medicina te dá muitas opções. Você pode tratar um câncer de próstata com uma prostatectomia robótica, uma cirurgia através de robô, ou você pode ir para uma radioterapia. O paciente ele tem que entender os dois tratamentos para ele poder falar, não, doutor, eu acho que com tudo que você me explicou, eu vou optar por esse caminho. Antes o paciente confiava cegamente, doutor, mas se fosse o seu pai, o que você ia fazer? Muitos ainda perguntam isso pra gente. E hoje é um processo de decisão compartilhada. A gente explica e o paciente vê para qual caminho ele vai seguir. E tem uma variedade de caminhos a ser seguido, né, Com certeza. Xande? Tem paciente, por exemplo, que tem um tumorzinho na próstata, Rafa, e eu sei que é um tumor de baixa agressividade, que não vai matar aquele homem daquele tumor. Eu vou propor uma vigilância para esse paciente. Seu fulano, o senhor está com um tumorzinho muito pequenininho na próstata, que não é agressivo, vai crescer muito lentamente, o senhor já está com 78 anos de idade, já tem stent na coronária, já tem pressão alta, já tem diabetes. Vamos ficar de olho nesse tumorzinho? Ele não vai causar problema para o senhor daqui 10 anos, 15 anos. Vamos ficar de olho nele? Prometo para o senhor que eu vou ficar de olho nele. Se ele crescer, se ele ficar mais agressivo, a gente trata. O senhor topa? Topa. Então, se for uma coisa consentida, o paciente entender, ele aceita. E às vezes você não vai precisar tratar muitos desses pacientes. E a questão hoje é que os tratamentos também não são tão radicais, né, o Xande? Você falou da questão da robótica, hoje são menos invasivos, né? Nós temos métodos menos invasivos, Rafa, mas a ideia é a seguinte. Tratamento menos agressivo para as doenças menos agressivas. Sim. Paciente jovem que tem uma chance de viver bastante com doença agressiva, talvez esse paciente vai passar por todas essas linhas de tratamento que vocês estão vendo aí no slide. Vai passar por cirurgia, vai passar por radioterapia, vai fazer bloqueio hormonal, químio, radiofármacos, vai usar todas as linhas de tratamento. Então é muito personalizado e individualizado. Um homem que faz um tipo de tratamento aqui, às vezes não vai ser diferente daquele outro que vai fazer um tratamento diferente. Hoje nós temos cirurgia robótica, que é uma coisa espetacular.
A gente consegue magnificar o campo anatômico, trabalhar com 3 braços lá dentro. Você tem uma cirurgia com campo muito mais limpo, que sangra muito menos, que você consegue preservar as estruturas anatômicas do homem para minimizar os efeitos colaterais. A gente consegue uma boa recuperação do controle do xixi. Naqueles homens que a gente preserva nervinho, você consegue recuperar a potência sexual, pelo menos manter a potência, ou se piorar um pouquinho. Então assim, a gente consegue dar qualidade de vida com base nos tratamentos modernos que a gente tem. Tem máquinas de radioterapia extremamente modernas, dão uma dose elevadíssima ali na próstata e protege os órgãos vizinhos. Então a medicina evoluiu muito. Tá? Os tratamentos estão evoluindo muito e a gente tem como fazer isso ser mais tênue para o paciente. Então, ter um diagnóstico de câncer não significa morrer da doença e tem muita coisa para ser feita, de maneira que o câncer de próstata é visto como uma doença crônica, como diabetes, como uma hipertensão. Você precisa fazer o acompanhamento periódico. O acompanhamento periódico Exato. Dele, como qualquer outra doença. Exatamente. Né? Tudo que nós falamos aí em doença crônica, a gente precisa estar fazendo acompanhamento, às vezes um pouco mais de perto, ou às vezes, né, um pouquinho mais longe, mas está sempre acompanhando ali, né? Então a gente tem que estar atento a isso aí, pessoal. Então isso aqui é alguns modelos, né, de tratamento. Aí o Xande trabalha com a cirurgia robótica aí, né? Então nós temos aí, hoje ele especializou nessa parte, né, Xande? Com essa parte dessa tecnologia aí que veio para, né? E acho que a tendência é evoluir cada vez mais, né? Ah, sem dúvida. Daqui a pouco nós já temos várias plataformas de robô. O robô ele só não é muito democrático, Rafa, porque ainda as pessoas precisam ter bastante recurso ou bons planos de saúde para ter acesso a ela. São muito poucos os hospitais que fazem esse tipo de cirurgia pelo SUS. Realmente só hospitais de ensino, hospital escola. Mas eu imagino que dentro de muitos anos, dentro de pouco tempo, o preço vai cair bastante e ela vai ficar muito mais acessível a todos. Legal. Isso aí é uma evolução da medicina aí, né? Uhum. O paciente ele consegue ter uma recuperação mais rápida, né? Voltar ao trabalho mais rápido, né? O cara ficar mais ativo ali do que às vezes ele ficar com sonda, com isso, né? Com aquilo, e às vezes acabar atrapalhando toda a parte dele física ali, psicológica, né? Que mexe bastante, né? Sem dúvida. O homem ele é muito ligado a essa parte do órgão sexual e às vezes mexer nessa parte, né? Uma cirurgia muito invasiva que vai atrapalhar toda essa função dele, acaba sendo um preconceito, né? Ele acaba tendo um preconceito em relação a isso, né? Mas ter um câncer, às vezes a primeira coisa do paciente é querer ficar livre da doença, Rafa, e depois ele vai correr atrás das sequelas que é possível. Bom, nós temos aqui então algumas recomendações da Sociedade Brasileira de Urologia, né? Então aí nós somos homens sem fatores de risco, né, que seria aí fazer um acompanhamento, né, a partir dos 50 anos, e homens com fatores de risco a partir dos 45 anos, com antecedentes familiares, né, a raça negra, obesidade. Exato. Né? Esses são os 3 principais, Xande. Eu também são os principais. Essas coisas também enquadram. Mas são esses que estão, né, em risco mesmo, Rafa. Precisa começar um pouco antes aí pra gente pegar a doença precocemente. O câncer de próstata é uma doença muito rara de acontecer antes dos 30 anos de idade. Então, eu acho que a gente consegue pegar muitos homens aí com essa metodologia de rastreamento. E acontece? Homens com 30 anos de idade? O mais novo que eu operei foi de 39 anos, mas com antecedente familiar importante. Não específico de câncer de próstata, mas esse tinha antecedente na família de câncer de mama e alguns genes de câncer de mama, BRCA1, BRCA2, eles têm uma associação. Quando a pessoa tem aquela mutação na família, podem desenvolver câncer de próstata. Porque eu ia falar na questão da mulher, né? Porque às vezes a gente vê mulheres com menos de 40 anos, né? 30 e poucos anos, às vezes até antes, né? Com câncer de mama. Então eu não tinha visto essa relação da questão do câncer de próstata. Aí. Esses indivíduos muito jovens, Rafa, são aqueles que têm os seus genes que trazem consigo já alguma mutação, alguma predisposição familiar para ter a doença em fases mais precoces, entendeu?
Entendi. Às vezes o pai, já tem o irmão, um tio Exatamente. ali, bem próximo, né? Vários casos na família ali que às vezes já... E esse é o paciente que você tem que ficar de olho. Eu tenho, por exemplo, um paciente que a irmã faleceu super jovem de câncer de mama. A gente diagnosticou um câncer renal nele, ele jovem, e ele já tinha um nódulo de tireoide também. Então, assim, provavelmente é uma família que traz algum problema genético com eles, e que esse paciente eu vou ter que fazer exames periodicamente, porque se eu diagnosticar um tumor dele em fase inicial, eu vou dar mais tempo de vida para ele, entendeu? Vai ter que fazer mais exames, vai ter que estar mais perto do médico, mas ele tem uma predisposição a apresentar tumores mais do que a população geral. Então eu vou ter que oferecer exames preventivos para ele, e gerais, hein? Não só de próstata. É isso que eu ia falar. De intestino, raio-x do peito, tomografia. Vou ter que ajudar esse homem a diagnosticar a doença se eventualmente aparecer mais precocemente. Legal. Lembrando que isso aí, pessoal, esse acompanhamento com o médico, né? São protocolos, né, Alexandre? Então você segue já mais ou menos o que cada fase, né, você necessita fazer, né? Com 40 anos, com 45 anos, com mais de 50 anos, né? Então já segue mais ou menos uma linha e se diagnosticar, já sabe mais ou menos o que vai fazer em relação ao tipo de câncer, né? Ao tipo de tratamento, acompanhamento, né? E assim por diante. Isso. Bem legal, hein? Tem muita coisa aqui que eu não sabia, não. E tô assim, ó, né? Evoluiu bastante. Até porque eu saí um pouco fora dessa área aí. Então, antigamente eu sabia, acompanhava um pouco mais essas recomendações, né? Hoje já tô aprendendo bastante aqui com o Alexandre nessa orientação, nessa aula que ele deu aqui pra gente, né? Em relação ao Novembro Azul. A questão da prevenção do câncer de próstata, que eu acho que a gente tem muito a se fazer aí, né, nesse acompanhamento do homem, até porque nós falamos lá no início que a mulher se cuida um pouquinho mais, né, e às vezes ela até cutuca o homem, vai lá, vai se cuidar, vai no médico, não sei o quê, e às vezes ele vai deixando, achando que não é nada, toma um negocinho aqui porque o amigo falou, né, ó, isso aqui melhora, né, o xixi, e não sei o quê, e vai deixando, na hora que o negócio tá danado, ele vai procurar ajuda, né, Xande? Exato, Então, mas hoje tem muitas esposas e muitas filhas que levam o pai preocupadas com isso, né? Então eu acho que isso é importante a gente disseminar essa informação, mostrar que tem tratamento, né? Que os tratamentos hoje estão bem evoluídos, né? Então, assim, na medicina, como você falou, falamos aí da questão da cirurgia robótica hoje, dessa questão desses tratamentos que você pode, às vezes, até acompanhar só o paciente, mas tem que acompanhar para não deixar o negócio, né, andar aí. Então, acho que isso é muito legal a gente disseminar com mais aulas dessa, para grupos, para as esposas, para as filhas, para os filhos, tá conversando com o pai ali, ó, vamos acompanhar de perto. Porque isso aí é uma coisa que a gente pode tratar e às vezes ter longa vida aí, como qualquer outro tipo de doença, né, Xande? Às vezes uma hipertensão, uma diabetes, assim por diante, mas com acompanhamento ali. Exato. Né? Então, cara, te agradeço aí, mais uma live perfeita. Obrigado. Essa excelente aula que nós tivemos aqui em relação ao Novembro Azul, tá? Então vai ficar gravada essa aula lá no YouTube. A gente vai baixar essa aula lá. Você que não assistiu pela metade, pode estar entrando lá no meu canal, que é Pod Nutri Podcast, né? Então você pode clicar lá, vai estar lá o canal e essa aula vai estar lá com toda, né, tudo que nós falamos aqui desde o início, ó. Falamos mais de 1 hora aí, hein? Deu rendeu 1h10 aqui de live, bem esclarecedora, bem detalhadinha aí com o Alexandre, né? E aí você que não assistiu tudo, pegou só o finalzinho, depois entra lá no canal, assiste e que vocês vão poder ajudar a gente a trabalhar com essa questão da prevenção, tá? Eu gosto muito de ouvir, de saber como é que é o acompanhamento, até para que a gente possa orientar, conversar, ou às vezes abrir os olhos desses pacientes, né? Que para que ele possa se cuidar também, que prevenção aí também é o caminho. É o segredo. É melhor prevenir do que remediar, né, Xande? Sem dúvida. Esse é o caminho aí nosso trabalho. Pessoal, uma boa noite para vocês, muito obrigado. Né? Vou estar falando aí das outras lives que a gente vai estar fazendo toda semana, vou estar trazendo algumas informações para vocês e até semana que vem, pessoal.
boa noite. Obrigado, Alexandre, mais uma vez aí. Obrigado, tchau, tchau. Rafael. Obrigado. Um abraço. Um abraço. Tchau, tchau.